Foi uma grande alegria, uma grande festa. Eu estive com o Carlos Romero, ele foi ter a minha casa. Eu era para ir para o Porto, já não fui, tinha aulas, estava no último ano da faculdade. Andámos aí à cata das certezas absolutas, porque era de manhã ainda, se era de facto uma revolução democrática. Tentámos falar com algumas pessoas da oposição que conhecíamos, de quem éramos amigos, fomos à cooperativa António Sérgio e quando tivemos a certeza foi um abraço, foi uma festa. Parecia quase impossível. Nós que nos dias anteriores tínhamos estado reunidos na cooperativa até altas horas da madrugada, com muito receio, aproximava-se o 1º de maio e havia sempre umas levas de prisões. E estávamos com receio que até nos tocasse a nós e desta vez agora estamos livres. E depois aquela sensação de ruas, de milhares de pessoas na rua, que até ali era reprimido tudo, que era impossível, e vermos milhares e milhares de pessoas livremente na rua a dizerem o que lhe apetecia, a manifestarem a sua alegria, numa catarse de libertação, de fuga, de uma realidade que tudo aquilo que até ali era proibido passou tudo a ser permitido. O 25 de Abril reporta-se àquilo que eu já vivia antes do 25 e depois de confrontado com a perseguição, entre aspas, da PIDE, quando nós pertencíamos à JOC, em que eles nos apareceram por mais que uma vez, e uma delas foi num espetáculo que fizemos no Salão Paroquial da Matriz. Só a partir daí é que, quando aparece o 25 de Abril, nós verificamos que nós já vínhamos fazendo política sem saber quem fazíamos, e sentimos um alívio porque a pressão que eles exerciam sobre o nosso grupo de jovens já era muito sentida, e com o 25 de Abril nós houve o clique, afinal nós fazíamos qualquer coisa e o 25 de Abril veio-nos abrir os horizontes para podermos então manifestar as nossas opiniões e vivermos aquilo que sentíamos com a liberdade que nos deram naquela altura. O meu testemunho é muito simples. É o testemunho de um indivíduo que tinha a mulher a trabalhar numa escola primária fora da Póvoa, da parte de manhã, e que trabalhava na Póvoa da parte de tarde, e que ouviu na rádio a notícia de que alguma coisa se passava em Lisboa, que tal de Terreiro do Paço, tinham saído dos quartéis, e isso fez as pessoas, fez-me pelo menos a mim, entrar em pânico. Tanto mais que na Póvoa também existia um quartel, e como se desconhecia tudo aquilo que se passava e quais eram as indicações, as informações que tinham os referidos quartéis para atuar ou não, isso, se por um lado me deu uma satisfação muito grande, por outro lado surgiu o receio de dizer o que é que se passa, como se vai passar, e portanto isso fez com que eu acabasse por seguir para Barqueiros, que era onde a minha mulher estava a trabalhar, trazê-la para casa e dizer aos colegas que alguma coisa está a passar, vamos embora. Entretanto, nesse momento, surge uma indicação do diretor escolar de Braga para que as pessoas mandassem os meninos para casa, porque alguma coisa estava a acontecer. Eles não sabiam também o que era, mas alguma coisa estava a acontecer. Já na altura eu tinha muito o sentido do que era a liberdade. E o 25 de Abril, nesse dia, eu estava no liceu e o meu irmão veio me buscar e disse: Mena, vem para casa que os nossos pais dizem para tu ires para casa. Eu não sabia o que se estava a passar e, entretanto, a minha mãe, quando eu cheguei, a minha mãe disse: Mena, não vais sair porque está a acontecer uma revolução. Claro que fiquei muito curiosa e nessa altura nós também tínhamos uma rádio, né, que estava sempre ligada e lembro realmente que eu sabia que alguma coisa se estava a passar
e fiquei sempre atenta. Portanto, aquele sentimento que eu tive após o dia 24, o dia 25, eu vi um sentimento realmente de liberdade, porque eu sempre, e é assim, eu sempre busquei, em toda a minha vida, a palavra realmente que tive sempre dentro de mim foi a liberdade. Por isso, ainda hoje continuo com esse sentido de liberdade, porque eu acho que todas as pessoas no planeta têm que ter esse sentido, têm que ter uma liberdade para serem felizes. Se não tivermos liberdades, não somos felizes. Eu, no dia 25 de Abril, estava na pesca, no mar. Fazia lama, na altura, e verifiquei, mesmo no rádio português, que a gente ouvia música, e não deu o sinal da meia-noite, as badaladas, não, só deu o Zeca a cantar. Digo assim, estes senhores da rádio esqueceram-se de dar o horário. Mas pronto, quer dizer, no longo da conversa, até às 4 da manhã, depois das 4 da manhã fui-me deitar, era assim uma conversa muito estranha, chulados, muita confusão na altura, para a minha cabeça. Quando vim para cima, depois de descansar, vim para cima e um cunhado meu contou-me uma revolução, o pessoal na povoada não sabe o que há de fazer e nada. Eu disse lá a bordo, desde que não haja tiros não há problema nenhum. Metemos as artes dentro e navegámos para a Póvoa. Por volta das 16 horas, era mais ou menos a hora que chegávamos, entre 16 e 17, descarregou-se o pescado e um cunhado meu, que era o mestre do barco, o barco era de propriedade do meu sogro, Bernardino da Cunha Castro Duque, meu cunhado era o Armindo, que era o mestre do arranjo. Em conversa com todos os arranjos, sem saber o que é que isto dá, é melhor não ir ao mar. Chegámos, a primeira coisa, novidades, era a minha esposa, revolução, uma confusão, ninguém sabe o que é que há de fazer, a gente nem sabemos se as compradeiras vão comprar amanhã o pescado. Isto era uma quinta-feira, aproveitámos fazer o fim de semana à sexta, não fomos ao mar. Muita confusão, não se sabia, quem falasse mais alto era que ganhava a ponta da situação, militares. E a coisa mais triste para mim foi no dia 26, quando arrombaram a casa dos pescadores. O objetivo que o arquivo tinha era condensar as memórias orais e criar um fundo de 25 de Abril, não a nível nacional, mas a nível local. Registar esses testemunhos, esses factos, esses sentimentos, essa memória do dia 25 de Abril e o seu pós, que ocorreu na Póvoa de Varzim. Os testemunhos foram alcançados, foram diversas vezes difícil, porque muitas vezes não estavam cá na Póvoa, ou então o testemunho, a memória que tinham era pequena, era fragmentada, não conseguiam, mas depois, com o decorrer do tempo, e até mesmo essas pessoas tinham essa memória pequena, fragmentada, começaram a ter alguma conversa connosco e depois começam a ser como as cerejas, não é? Começam a lembrar disto, começam a lembrar daquilo e começam a surgir as histórias que vão enriquecer a própria história. Neste caso, a história local, o 25 de Abril, aqui na Póvoa de Varzim. Eu sei que de manhã, quando acordamos, estas ruínas que a gente chama cangostinhas, que fica aqui entre o museu e a antiga padaria e aquela ali também, tinha carros de militares do exército, porque o quartel ficava aqui perto. Eu nasci no museu, eu e mais os meus irmãos. O meu pai era o guarda do museu, era que estava responsável pelo museu, o Sr. António Quilores, e eu assim, ei pai, tem carros daqui dos nossos militares nas cangostas? Filha, ide para dentro, está alguma coisa a se passar. Outra coisa que me marcou muito, eu tinha um irmão na Guiné-Bissau
E a minha mãe, passado uns dias, dizia, o nosso Tono vem-se embora. Ai, bem, mãe, da Guiné, bem, de verdade, bem. E acho que eles que vêm todos embora. O senhor, ui, mas ele ainda não fez os anos, porque salvo erro, eram 4 anos de tropa naquela altura. Diz ela, mas bem, com isto passado já o 25 de Abril, não é? Bem, com isto do 25 de Abril, aquele general, o Cepínola, que a gente ouvia falar muito no Cepínola, e o Costa Gomes, que até havia um género, umas campinhas que a gente dizia Costa Gomes, Cepínola. Sim, e o Costa Gomes. E esse general, o Cepínola, acho que vai mandá-los vir todos embora. Ei, que bom! Tanto que havia copos nessa altura com o desenho do rosto do Cepínola e tudo. E eu ainda cheguei a ter em casa depois.